A minha oração hoje, ela continua sendo assim: Deus, faz com que cada um de nós nessa noite comece a ser mais amigo do Espírito Santo, comece a ser íntimo do Espírito Santo, porque se a gente conhecer o Espírito Santo de fato, de acordo com a Bíblia, não de acordo com o misticismo, de acordo com a Bíblia, o Deus da Bíblia, as coisas vão ser tão diferentes na nossa vida. Sabe quantas coisas Deus transformou de dentro para fora? E não foram coisas que eu precisei aplicar energia nelas para parar de fazê-las ou abandonar, elas se tornaram normal, natural, foram se tornando natural. Quanto mais eu ia me enchendo de Deus, menos sentido essas coisas faziam para mim. E continua, mas com o passar do tempo a gente começa também a extinguir o Espírito Santo. É que nem o mico-leão dourado, né? Começa a entrar em extinção. A gente começa a rejeitar o Espírito, e ele vai se extinguindo do nosso meio, pela nossa dureza. Eu quero falar um pouquinho sobre, começar com você, mas antes de trazer isso, eu queria que você se perguntasse nessa noite: eu conheço Deus? De verdade, não é para levantar a mão, você não precisa se manifestar. Você conhece Deus? Porque conhecê-lo como um juiz, você vai conhecê-lo um dia. Saiba disso. Conhecê-lo como um juiz, todos vão conhecê-lo um dia. Que nem outro dia eu estava falando, né, que toda língua se dobrará e todo joelho confessará, né? Na verdade é que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Senhor. Um dia todos nós vamos comparecer diante de Deus. Você vai conhecê-lo face a face, um dia você vai. Como juiz, nenhum homem vai escapar. Mas Ele não quer se revelar a você como juiz. Ele quer se revelar a você como Salvador, como Senhor, como Pai. E poucos são aqueles que têm conhecido a Deus de fato como um Pai, onde se relacionam com esse Deus. A minha pergunta é: você conhece Deus? Não o Deus do seu pai, não o Deus do seu avô, o seu Deus, o Deus da Bíblia. Ele já se revelou a você? Você já o conhece? Você já provou dele? Porque se você não provou, eu te convido nessa noite a fazer isso. Mas como eu faço isso? Pela fé. Eu declaro, eu me rendo, eu me entrego. E quanto mais eu faço isso, mais eu permito que Ele possa agir em minha vida. Eu estava contando antes de eu entrar nos versículos, acho que foi na comunidade essa semana, o Marcos vai ouvir de novo, né? Eu estava contando sobre o testemunho do pastor João. Antes de eu entrar nos versículos, o pastor João foi um triatleta. Ele estava num acampamento da igreja. Aí tem sempre, todo lugar tem os atiradinhos, né? Que quer fazer graça, que quer impressionar. Sempre tem um atiradinho. Aí um atiradinho pulou no lago e foi longe, porque sabia nadar e foi lá para o meião. Deu uma cãibra nesse atiradinho lá no meio do lago, e ele começou a afogar no desespero. E todo mundo começou a falar: gente, ajuda o menino, ajuda o menino. Aí todo mundo: não dá, ninguém consegue chegar rápido lá. Aí todo mundo olhou para o pastor João, que tinha sido já um triatleta e ainda mantinha a sua rotina de exercício. O pastor João levantou da cadeira, que ele estava sentado com os irmãos, tirou a chinela, jogou de lado, tranquilo, começou a se alongar, e o atiradinho lá no meio do lago, e mão que sobe, some, daqui a pouco aparece de novo, e todo mundo: pastor João, vai. Ele diz: calma, gente, que calma, pastor João, o moleque está morrendo. E o pastor João tira a sandália, o pastor João tirou a camisa, começou a alongar, tá ótimo. Aí quase que empurraram o pastor João dentro da água para que ele pudesse salvar a vida do atiradinho. Aí a hora que o atiradinho deu a última subida, sumiu. Num lago você não enxerga, barrento, né? Aí sumiu. Aí o pastor João falou: agora é minha vez. E deu um mergulho e foi. E daqui a pouco já catou o rapaz, trouxe ele, reanimou ele. Aí os pastores chegaram: pastor João, precisava fazer isso com a gente, pastor. Precisava quase matar todo mundo do coração assim. Por que não foi logo de imediato? Deixou para o último momento para salvar o rapaz. Quase que ele morre, precisou fazer ressuscitação nele. O pastor João falou assim: ó, vocês não entendem, mas eu entendo. Enquanto ele tinha força, se debatia, se eu fosse lá, morria eu e ele. Mas a hora que ele perdeu a força, agora eu posso salvá-lo. Porque agora ele não tem mais nenhum tipo de resistência. Ele se entregou. Da mesma forma, se você não conhece Deus, é da mesma forma. Enquanto você se debate, enquanto você está cheio de critério, enquanto você está analisando, talvez pensando hoje, aqui criticando, achando errado isso, não gostando daquilo, olhando torto para uma coisa, olhando torto para outra, enquanto você tem algo crítico em você, você ainda está no controle da situação, você ainda está resistindo, você está brigando.
E você não vai conseguir experimentar, porque Deus não pode te salvar enquanto você se debate se você está cheio de si. Está muito cheio de si. Mas quando você se rende totalmente, quando você se entrega, não tem mais jeito. Eu me rendo ao Senhor. Aí Ele vem ao nosso encontro. Aí Ele vem ao nosso encontro e opera uma obra maravilhosa em nossas vidas. Há uma outra história também que pode te ajudar antes da gente entrar. Eu já vou entrar, prometo. Nos versículos. A história de que Moody, uma vez, estava atendendo. Moody foi um grande homem usado por Deus. Ele estava num seminário e um seminarista chegou para ele e falou assim: Moody, cara, você começa a pregar, as coisas acontecem. E Deus usou muito a vida de Moody como um grande evangelista de impacto que mudou, né, o mundo da pregação da sua época, e até hoje é reflexo ainda. Chegou para Moody e disse assim: como é que... O seminarista chegou para ele: eu vejo a unção que flui. Como é que eu posso querer mais de Deus? Eu estou pedindo, mas nada acontece. O que você me ensina? Qual o estudo que você me dá para me meditar? Moody, você já tem lido a Bíblia? Já. Você tem orado? Já. Então agora eu vou levar você comigo no lugar. Moody pegou aquele seminarista com uma vontade de conhecer mais de Deus, de experimentar mais de Deus. Levou ele num tanque que eles tinham lá no lugar de lavar roupa, encheu de água, tampou o ralinho, encheu, pegou, chega bem pertinho aqui. Quando ele encostou na beira assim, Moody catou ele pela cabeça e ficou segurando ele. E o rapaz se debatendo, desesperado, falou assim, pensando, né? Depois o rapaz conta, assim: o Moody enlouqueceu, quer me matar, quer, né? Ficou louco, o que eu fui fazer? E Moody segurando ele lá dentro, ele se debatendo, bebendo água no desespero. A hora que ele levantou, ele falou: tá louco, Moody? Aí Moody falou assim para ele: o que você mais desejou enquanto você estava lá embaixo? Você tá louco não? O que você desejou mais? Ar. Quando você desejar Deus dessa mesma forma, você terá. Enquanto não for algo intenso, quando não for de verdade dentro de mim, Deus não vai se render aos meros caprichos para mim poder ficar igual a alguma coisa que está acontecendo. Amém? Amém, gente? Amém, gente? Aleluias. Gênesis 1:2. Olha só. Gênesis 1:2. Quem pode ler para mim esse versículo? Aproveitar que a gente está um pouquinho mais tranquilo. Quem pode ler, por favor? Pode ler, está no telão. Só para a gente poder. Eu vou pedir por nome, tá? Vou começar daqui. E quem olhar bastante é o que eu vou pedir, tá bom? Jonathan, lê para nós, por favor. A terra era o que, gente? Sem forma aí. E as trevas cobriam a face do abismo. Mas o Espírito de Deus se... A primeira coisa que eu quero trazer para você entender sobre o Deus perdido é que Ele se move. É que para que a palavra de Deus ela seja liberada e as coisas aconteçam, é preciso que o Espírito comece a se mover. E eu creio que aonde 2 ou 3 se reúnem com o propósito de buscar a Deus, o Espírito Santo ele começa a se mover. Como nessa noite, o Espírito se move. Talvez eu e você não estamos vendo nada, mas se nós cremos dessa forma, que o Espírito Santo está se movendo, e quando eu permito, quando eu creio nisso, que o Espírito Santo ele é movimento, ele é sopro, ele é ruach, é essa ideia de um movimento, ele está movimentando. Quando eu creio nisso, aí vai vir o verso a seguir: e disse Deus. Aí a palavra ela vai ter efeito, mas a palavra nunca vai ter efeito sem a ação do Espírito, porque trabalha junto. O Espírito Santo se movia, aí quando a palavra vem, aí onde havia caos, onde havia o nada, onde havia algo desolado, uma terra sem forma, algo vazio, aí começou a haver vida, começou a haver a criação de Deus, ela foi dessa forma. Primeira coisa que a gente vê nesse versículo é que quando a minha vida, alguma área da minha vida ficou um caos, eu não devo tentar preencher ela de alguma outra maneira, a não ser permitir que o Espírito Santo se mova. E quando ele começar a se mover, aí é a hora de declarar a palavra de Deus. Todas as vezes que o Espírito Santo começar a se mover no nosso meio, que o Espírito Santo começar a agir, é a hora de você começar a declarar a palavra de Deus, para que coisas começam a vir a existir, para que venha a existência, vida, chamado, propósito, libertação, experiências pessoais com Deus também. Mas sempre começa o Espírito se movendo. Aí o Espírito se movia, havia caos,
onde havia caos, com a ação do Espírito, aquilo se tornou algo lindo, que foi a criação. O Espírito Santo veio para transformar caos em algo frutífero, em algo bonito, em algo belo. Sem o Espírito Santo, não tem como a gente criar qualquer uma coisa nossa mesmo, um chamado, ministério, uma relevância. Sem a ação do Espírito, não dá para trazer qualquer performance, não dá. É preciso essa ação, esse mover, esse agir do Espírito, para que as coisas venham a existir. Você deseja que exista na sua vida chamado, propósito? Você deseja isso? Quantos desejam? Para que haja propósito, para que haja chamado na sua vida, para que haja algo belo na sua vida, é preciso a ação do Espírito. Agora, olha comigo Êxodo 31, do 2 ao 6. Eu vou ler, diz assim, Êxodo 31, do 2 ao 6. Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi olha aqui comigo, e o enchi do Espírito Santo de Deus. Eu estou usando a NAA, tá? Do Espírito de Deus. Olha só, fala de um homem chamado Bezalel, da tribo de Judá. E Deus diz, o enchi do Espírito de Deus. Aí vem de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo o artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi também a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Olha que interessante, o Espírito Santo veio sobre Bezalel para quê? Vamos lá, volta comigo. A gente pensa em fazer as coisas. Você pensa em ser um médico, você pensa em ser um engenheiro, você pensa em ser um psicólogo, você pensa em ser um pai de família, uma mãe de família, um comerciante, um trabalhador comum, mas que faça a diferença no que você está fazendo, em ser um músico, em ser um pregador, em ser um professor, em qualquer esfera da nossa vida. Olha que interessante o que Deus, presenteia Moisés dizendo que essas pessoas que fariam artes, que seriam pintores, artífices, que fariam esculturas, que estariam de alguma forma manipulando o ouro e prata para criar os objetos para próprio culto a Deus. Para que eles pudessem fazer o melhor, eles precisavam ser cheios do quê? Do Espírito de Deus. Aí vírgula, de habilidade, olha o verso novamente 2. De habilidade, de inteligência no 3 e de conhecimento. Novamente, habilidade, inteligência e de conhecimento. Uma outra coisa que marca a nossa vida é que as pessoas foram usadas por Deus. Quando você olha para homens que mudaram a história do mundo, que mudaram de fato, você vê nesses homens que eles eram cheios do Espírito Santo. Uma coisa existe de comum entre todos eles, eram cheios de Espírito Santo. O que existe de diferença de missionários que mudam o mundo e de quem faz mochilão? Qual a diferença entre um missionário e quem faz mochilão? O impacto que eles vão causar. É interessante a gente ver isso, porque a Fafá estava dizendo, a ideia de tem que começar, e biblicamente se não começa aqui, não adianta que não vai começar lá. E muita gente tem saído, tem desejado missões. Você lembra do evento Descende? Eu acho lindo o Descende. Todo mundo tirou os sapatos, ergueu os sapatos para cima e diz, o mundo é nosso. Deus mandou todo mundo para casa. Vocês entendem? Todo mundo tirou o sapato, levantou o sapato para cima. Vamos ganhar o mundo. Deus mandou todo mundo para onde? Você não pode ganhar o mundo se primeiro você não começar com a sua casa. Você não pode ganhar o mundo sem que primeiro você seja o quê? Cheio do Espírito Santo. Olha isso. Deus estava preocupado não é com quem ia pregar. Deus não estava preocupado aqui em Êxodo com quem ia impor as mãos, com quem ia aconselhar. Deus estava preocupado com quem ia construir, com quem ia trabalhar no instrumento, quem ia trabalhar num prédio, quem fosse trabalhar no serviço mais comum, até na função mais comum. Deus quer novamente trazer essa essência. Eu preciso para fazer o que eu estou fazendo. Senhor, eu sou recepcionista. Deus quer te encher do Espírito Santo para que você possa fazer isso para a glória dEle.
Nós precisamos disso, ser cheio do Espírito Santo. Senhor, eu trabalho, eu faço faxina. Meu irmão, se você soubesse o que tem de faxineiro missionário por aí, que usa disso para a glória de Deus. Então a questão é, seja o que for, eu preciso ser cheio do Espírito Santo para cumprir o propósito. Não era só para conduzir o povo, não era só para fazer as coisas. Precisavam ser cheios do Espírito Santo para poder realizar as funções. Outra coisa que você observa, Juízes capítulo 14, versículo 6. Juízes capítulo 14, versículo de número 6. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Sansão era um The Rock, esculpido de músculo, ou era um homem que vinha o Espírito Santo sobre ele? A gente pensa muito num Sansão fortão, né? A Bíblia nunca falou que ele era forte. A Bíblia diz que a força dele é de quando o Espírito Santo vinha sobre ele. Olha novamente, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele tão pequenininho, franzininho, se tornou alguém forte. Você entende isso? Novamente, ó, a força de Sansão era dos seus músculos ou era da ação do Espírito nele? O que é que nos torna forte, gente? Espírito. Vocês estão compreendendo comigo aonde eu estou trazendo vocês até a gente chegar, né? Vocês imaginaram que a gente vai construir algo juntos aqui? Olha só, o caos, para começar na criação, a existência tem que começar pela ação do Espírito. A existência começa com a ação do Espírito. A capacitação começa com a ação do Espírito. Capacitação para qualquer área, inclusive aqui até para poder trabalhar de carpinteiro no caso. Precisava da capacitação do Espírito. Para ter força, alguém que tinha muita força, que vencia seus inimigos, não era um homem extremamente forte, mas era alguém que recebia, né, uma ação de quem? Do Espírito Santo sobre ele. Olha que interessante quando você vai agora também para 1 Samuel 19, o 23 ao 24. Então Saul foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica, não a sua roupa, né? Alguém disse que Saul ficou pelado profetizando, não é verdade. Ele despiu a sua túnica de rei e profetizou diante de Samuel. E sem essa túnica ficou deitado no chão por todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso que se diz, está também Saul entre os profetas. Havia uma perseguição contra Davi. Aí Saul manda primeiro umas pessoas ir lá. Aí voltava. O que aconteceu? Rapaz, eu estava chegando em Ramá, onde Davi estava escondido no meio dos profetas. O Espírito Santo me tomou e eu acabei profetizando. E eu nem vi Davi, nem vi nada. Fiquei tomado. Saul mandou o segundo. Aconteceu a mesma coisa. Até que mandou o terceiro, aconteceu a mesma coisa. Saul diz, vou eu mesmo. Aí o Espírito Santo toma ele que, né, não tinha nenhum compromisso com Deus, vamos dizer assim. E ele profetiza. O que eu quero dizer para vocês é que até no meio de perseguição, o Espírito Santo ele age, trazendo proteção. Davi tinha uma aliança com Deus de tal forma, que quando Saul queria fazer mal e veio com esse intento, Deus tomou ele de tal forma, que ele teve que glorificar a Deus. Mas olha como é interessante, o Espírito Santo vinha sobre pessoas no Velho Testamento. Todas as ações, as profecias que aconteciam. Agora não quero enfatizar aqui Saul, que é uma outra história, mas eu quero enfatizar algo aqui. As profecias, elas aconteciam mediante o que, gente? Obrigado. Mediante a ação de quem? Do Espírito Santo. Mediante a ação do Espírito. Então, as profecias, tudo na nossa vida é mediante a ação do Espírito. Olha só, vou fazer uma pergunta assim, eu vou pedir para vocês ser bem honesto. Todo mundo fecha o olho, uma dinâmica, bem rapidinho. Você precisa fechar o olho, porque senão não vai valer. Fecha o olho. Todo mundo de olho fechado. Quem acha que não é fácil servir a Deus, levanta a mão, só eu vou ver. Levanta a mão e abaixa. Pronto. Pode abrir os olhos. Os olhos. Só é ruim, né? Pode abrir os olhos. Olha só Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 ao 27. Sabe por que vocês levantaram a mão? Eu não vou dizer nem quantos por cento,
Mas pode ter certeza que é alta a porcentagem? E bem alta a porcentagem, mas olha só. E eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Eu tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que ande nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. Ezequiel 36, o 26 e o 27. Deus manda eles primeiro, guardem os meus estatutos, os meus juízos, e aí então eu colocarei em vós o meu espírito, foi isso que nós lemos? Deus diz para o povo, se vocês guardar os meus mandamentos e os meus estatutos, aí então eu lhes darei o meu espírito, é isso? Não, tirarei de vocês o coração de pedra, lhes darei um coração de carne, 37, e, próximo versículo, porei dentro de vocês o meu espírito. Agora sim, Deus diz, eu vou tirar de vocês o coração de pedra, vou colocar em vocês um coração de carne, e vou colocar em vocês o meu espírito, com letra maiúscula. Então está falando de o Deus esquecido. E farei com que ande nos meus, e farei com que ande, é uma condição, com que andem, guardem e observem os meus juízos. Sabe por que nós levantamos a mão? Porque a gente tem esquecido disso. Aqui está o segredo. Se eu entender isso, eu jamais vou dizer que é pesado ou é difícil. Agora eu posso dizer, se eu tenho sentido que existe um peso, que obedecer a Deus, que viver o Evangelho não é algo fácil, porque a Bíblia fala de lutas, mas todo mundo tem luta. Quem não tem, seja no Evangelho ou fora, a vida é desafiadora. Mas a proposta é que o Evangelho não é para ser vivido na força do braço. O Evangelho não é para ser vivido dentro da sua própria capacidade. Deus está dizendo, gente, vocês não vão conseguir nunca. A lei toda foi para isso. Aqueles homens guardavam a lei, eram radical, e Deus diz, vocês são aves de rapina, vocês são como sepulcro caiado. Gente, Jesus não estava falando para um monte de gente picareta, sem vergonha. Jesus falava para homens que eram os homens mais respeitados dos seus dias. Homens que todo mundo até mantinha distância, porque esses homens guardavam a lei, eram rigorosos ao extremo, e Jesus disse para ele, hipócritas, Jesus diz, ai de vocês que não entram e não deixam os outros entrar, vocês coam um mosquito até, mas acabam engolindo um camelo por conta de princípios do nosso próprio coração, e ninguém conseguiu cumprir a lei. Então é por isso, gente, é impossível viver o Evangelho por si mesmo. Essa é a realidade, não é difícil, é impossível, mas Deus está dizendo, eu vou fazer algo que vai se tornar natural para vocês. Eu vou tirar o coração de pedra, eu vou colocar em vocês um coração de carne, e vou colocar em vocês o meu espírito, para que vocês possam, e farei com que, outras traduções, para que vocês possam andar nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Então, para que você possa andar nos estatutos, andar na verdade, guardar a lei de Deus, Deus está dizendo, não vai ser uma ação sua, é uma ação de quem mesmo? Começa pelo Espírito, aí isso me capacita e me traz condições. Gente, se você está preso a um ciclo pecaminoso, se você está preso a um pecado contínuo na sua vida, você precisa nessa noite conhecer The Lost God, o Deus esquecido, o Deus perdido. Se você tem vivido o ciclo, você precisa conhecer, porque quando você vive o Espírito Santo dentro de você, não dá, você até tem desejo de pecar, mas há algo maior. Eu contei esses dias um testemunho, não sei onde que eu contei, mas olha como quando nós conhecemos a Deus, quando Deus atua em nós e nós temos o Espírito Santo, nós passamos por fraqueza. Eu vou contar para você a história de um pastor, e vou chamá-lo de José. O pastor José está cansado, está exausto do ministério. Ele diz assim, eu não aguento mais lidar com ingratidão, as pessoas não querem mudança, eu tenho feito tudo certo, tenho procurado servir a Deus, mas eu cansei, desanimei das pessoas. Sabe o que o pastor José diz? Falou para a esposa, tem mais, nesses 30 anos, eu cansei até de você também, chega,
Ele estava num desgaste tal que ele não suportava nem o mau casamento dele, não suportava mais nada. Ele diz: eu nunca fui, sabe no que? Eu nunca fui num baile. Eu nunca dancei um baile. Eu vou no baile. Aí você, já que eu quero pecar mesmo, ele saiu de casa e disse: eu estou cansado. Aí chegou lá no baile. Aí ele falou assim: eu vou tomar um negócio aí. Aí pegou um copo para tomar, né? Tomou, não gostou, falou: que negócio ruim, mas agora eu vou ficar aqui para pagar de gatão. Aí sentou, ele ficou numa mesinha assim, viu umas moças dançando. Ele diz assim, o coração disparando: eu vou chamar, é hoje que eu vou tirar alguma moça para dançar. E pensando, e vai rolar um monte de coisa. Aí de repente ele olhou para uma moça e falou: que moça linda. No que ele olhou para a moça e deu uma piscada para a moça disfarçou. Aí a moça virava novo, ele olhava para a moça. Aí ele viu que a moça deu um sorriso para ele. A moça deu um sorriso. Aí ele falou: tá na minha. Aí o pastor José fez assim para a moça: vem cá. Chamou a moça. E o pastor José está ali, né? É hoje, né? Que eu vou pecar. Hoje eu vou afundar o pé na jaca, né? Estou cansado de tudo. Aí a moça virou, né, constrangida. Ele falou: mas já está na minha. Daqui a pouco a moça olhou para ele e fez assim de novo. Aí a moça veio chorando. Ele falou: nossa, o que eu fiz para a moça? A moça veio chorando e falou: pastor, eu não acredito. O senhor deixou a igreja, deixou tudo e veio atrás de mim aqui. Eu estou voltando para Jesus agora, vamos voltar. Ele olhou e disse: Deus, nem para desviar nós presta. No sentido de que a graça de Deus, porque quando você vive o Espírito Santo em sua vida, é algo tão maravilhoso. A segurança de eu não pecar não é a minha capacidade, mas é a do Espírito em mim. É isso que Deus está dizendo: gente, eu vou colocar em vocês o meu Espírito. Ou seja, Deus está dizendo: eu vou morar dentro de você. Ele é maior ou menor do que o pecado? Maior, muito maior. Ele está dizendo: eu vou habitar em você, para que você não precise mais sofrer, para que você não precise mais simplesmente carregar penitências para ter uma vida melhor. É o meu Espírito que vai agir em você. A gente tenta fazer, a gente quer melhorar, a gente promete e a gente não consegue, porque a gente está esquecendo de depender. Na criação, para o mundo existir, precisou do Espírito. Para a capacitação para o serviço depende do Espírito. Para as pessoas profetizarem era pelo Espírito. E eu não teria tempo de argumentar tantos versículos, mas eu já vou pulando todos eles. Zacarias capítulo 4 versículo 6. Palavra de Deus que vem a Zorobabel. Você lembra desse versículo? Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Zacarias 4:6. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é por força, não é simplesmente chorando, não, eu vou conseguir agora, não, é se rendendo. Como é que o Espírito Santo age no nosso meio? Quando a gente para de mentir, quando a gente para de ser hipócrita. Se eu não tenho dificuldade de lidar com criminoso, com pessoa barra pesada. Outro dia uma pessoa veio dizer para mim: pastor, eu era uma pessoa tão desandada. Na última vez eu com meus amigos, a gente estava tão doido que a gente matou o rapaz e cozinhamos o coração dele e comemos. Olhando, pensando que aquilo traria para mim Eu olhei para ele e falei assim: tá, e agora? O que você pode fazer com isso? Você já confessou, procurou a justiça? Ele procurou depois disso. Você está contando como vantagem, como se isso me impressionasse. O problema, eu não tenho dificuldade de lidar com alguém que tenha feito isso. Não tenho dificuldade de lidar com pessoas que dizem: pastor, eu não sou pedófilo, mas eu estou com medo de ser. Eu ajudo, eu encorajo ele a vencer em Cristo, a não se entregar, a não dar abertura, a se policiar. Eu não tenho dificuldade de lidar com alguém assim. Mas lidar com mentiroso não dá, gente. Com alguém que tenta passar, sabe, o mel na gente, assim, sabe, que vem alisando, e aí você sabe que aquilo é falsidade. Isso não dá para engolir. Se eu não consigo engolir, eu consigo lidar com um criminoso, com uma pessoa barra pesada, não tem dificuldade. Mas com um hipócrita, que diz ser uma coisa que ele não é de verdade, e tenta passar uma imagem falsa, ele nem percebe, mas a credibilidade acabou quando há uma mentira, quando ele tenta passar uma coisa que não é verdade. Se para mim, eu não sei você, mas isso para mim não dá, porque eu não sei com quem eu estou lidando. Eu não sei, se eu não sei com quem eu estou lidando, eu não tenho como fazer nada. E isso é uma coisa que para mim causa repugnação. E para o Espírito Santo. Porque, só que tem uma coisa: eu sou limitado, eu não vejo o que está além do coração, eu não vejo o que está além dessa parede. Mas o Espírito Santo é Deus. E a gente está tentando, vou usar uma expressão bem jovial aí, meter o louco em Deus. A gente está tentando fazer isso, meter o louco em Deus, contar uma mentira para Deus. Deus, o Senhor sabe. Deus olha, que sei.
Sei que você podia ter evitado tudo isso. A gente está tentando contar uma história triste para Deus ter dó da gente. Está tentando convencer Deus, ó Deus, eu sei que eu sou falho, mas comparado com... A gente começa a contar umas histórias, umas mentiras absurdas para Deus. Então se você entende isso, olha... Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Se tem uma coisa que a gente precisa para que as coisas mudem, para que Deus possa se mover, é quando a gente for verdadeiro. É quando a gente dizer: Senhor, olha só, existe um caos aqui, a minha casa, a minha vida está sem forma, a minha vida está vazia, não há o que eu possa fazer. Aí o Espírito começa a se mover, e a palavra é liberada, e a vida vem à existência. Mas quando eu reconheço de verdade, quando eu me rendo, aí o Espírito pode se mover. Ele só pode se mover aonde houve desistência. Assim como o pastor João só pode salvar quando a pessoa se afogou, ou seja, quando ele se entregou. Deus só pode agir em você quando você se entregar por completo a Ele. Quando você descer da janela, quando você parar de ter espírito crítico, quando você parar de julgar, quando você parar de apontar dedo e achar que não era assim, que se fosse você faria diferente. Faria nada. Entende? E nós somos assim. Enquanto nós não desistimos disso, Deus não pode vir. Mas quando você diz: Deus, não existe nada que você vai contar para Ele, que você não vai escandalizar Deus. Entende? Você nunca vai escandalizar Deus. Ó Deus, eu estou pensando uma coisa, que coisa feia. Eu não posso nem falar. Deus vai falar assim: antes de você pensar, eu já sabia que você ia pensar. E às vezes a gente quer contar uma historinha para Deus. Ele está dizendo: é pelo meu espírito. E quando você é verdadeiro, o espírito é o espírito da verdade. Quando esse espírito da verdade começa a agir, as coisas mudam. As coisas mudam completamente. Olha só, Lucas capítulo 1, versículo 35. O anjo respondeu sobre quando Maria recebe a visão de que ela engravidaria: o Espírito Santo virá sobre você, Maria, e o poder do Altíssimo. Olha, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Ou seja, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do alto te cobrirá, e você vai gerar. De novo, diga assim comigo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo me cobrirá, então gerarei. Atos 1:8. Olha essa semelhança. Maria concebeu Jesus, o Salvador, a resposta para o mundo. Ela concebeu pela ação sobrenatural de Deus. Maria se esforçou para poder engravidar, gente? Maria se esforçou para engravidar? Ela precisou fazer tratamento de fertilização? Ela precisou fazer fertilização in vitro? Ela precisou ter uma dieta, um cardápio totalmente diferenciado, senão ela não entraria no requisito da escolha? Não, salve a agraciada, é exatamente isso. Foi graça. Da mesma forma, o Espírito, quando eu entendo pela graça, ele vem. Aí é pela graça que ele vem sobre nós também. Olha agora Atos 1:8, isso é para todos. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Aleluia. Vocês, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, vocês vão receber poder, tal qual Maria recebeu e gerou. Tem mais, esse poder vai gerar em vocês capacitação para ser testemunha, para poder falar de Jesus na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, pelo mundo todo. E isso é o que acontece. Então quando alguém fala: eu quero muito falar de Jesus, mas eu quero falar num lugar distante, está errado. Precisa passar primeiro pelo ser cheio do Espírito Santo, porque isso é natural, vai gerar, a vida é gerada. Eu nunca estiquei minhas filhas para crescer. Eu nunca precisei colocar radinho para elas dormir ouvindo para aprender a falar. Nunca precisou. Foi tudo natural. Eu nunca precisei pegar cinta para ensinar elas a parar de usar fralda. Naturalmente elas cresceram. Assim, se o Espírito Santo vem sobre nós, naturalmente nós vamos gerar vida. Almas, pessoas vão ser geradas como resultado disso. Amém, gente? Vocês percebem como a gente precisa do Espírito para tudo isso? Continuando, olha só o que Jesus diz em João 16, verso 7. Sei que vocês querem comer cachorro quente, estou quase terminando. João 16, 7. E eu lhes digo a verdade:
é melhor para vocês. O que é melhor para vocês? Que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. É melhor para vocês. É melhor para vocês. Jesus estava dizendo, é como se chegasse agora para a gente dizer, gente, é melhor para vocês, porque se eu for para o Pai, o Espírito Santo vai vir. E Ele vai vir e Ele vai descer sobre vocês. E quando Ele descer sobre vocês, o poder do alto vai cobrir vocês. O poder para viver o Evangelho, o poder para viver uma nova vida, o poder para ser uma nova criatura. Não é o esforço, não é adestramento. Gente, por favor, entenda isso hoje. Em nome de Jesus, entenda. Viver o Evangelho e ser uma nova criatura não é adestramento, não deve ser um esforço contínuo da gente, porque senão a gente acaba se desgastando, a gente se mata e não chega a lugar algum. Mas quando eu me rendo, eu permito que o Espírito Santo venha sobre essa terra seca, essa terra árida, essa terra que está um caos, que é a minha vida, e comece a se mover nela, e começa a se mover. Lembre-se do vale de Ezequiel, no capítulo 37 de Ezequiel, havia um exército ali, um vale de ossos secos, e eis que eles estavam sequíssimos, estavam muito secos. Pode porventura esses ossos voltar a viver? Senhor, tu sabes, profetiza então sobre ele. Aí voltou, cresceu o nervo, assim, mas estava ali, era um monte de gente de pé, mas não fazia nada. Profetiza agora para que venha sobre eles o Espírito, profetiza para que venha o Espírito. E quando Ezequiel profetizou, o Espírito veio sobre eles, e quando veio sobre eles, um vento começou a soprar, houve um rebuliço, e quando o Espírito começa a soprar, se levanta um poderoso exército. Atos capítulo número 2, versículo 3 e 4. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Atos 2, 3, 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estes homens não... Agora no versículo 15. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, lá no capítulo 2, versículo 28. Agora até o 18. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei o meu Espírito sobre a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, até sobre os mais servos e sobre as minhas servas, sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Olha comigo agora Atos capítulo 8, vamos ler um pouquinho juntos. Vamos ler Atos 8, 16 ao 17. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então os apóstolos Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Agora a gente viu em Jerusalém em Atos 2, a gente viu em Samaria em Atos 8, agora vamos ver na casa de Cornélio, em Cesareia. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito caiu sobre todos os que ouviam a mensagem do Evangelho. E os fiéis que eram da circuncisão que tinha vindo com Pedro admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. E Pedro começa a falar e argumentar com eles. E por último, eu vou parar por aqui, Atos 19, então nós temos agora em Jerusalém, temos em Samaria, temos agora em toda a final da Judeia, que é em Cesareia, a divisa. Agora nós temos lá em Éfeso, que já é entre os gentios. Atos 19, o 2, depois o 6 e 7. Atos 19, 2, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos saber o que existe o Espírito Santo. E quando Paulo lhes impôs a mão no versículo 6 agora, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. O que eu fiz com vocês foi uma varredura bíblica, desde Gênesis, e parei em Atos. E você vai encontrar isso na Bíblia toda. O Espírito Santo está atuando desde o primeiro capítulo da Bíblia até o último. E no último diz: o Espírito e a noiva dizem vem. Mas o Espírito Santo, ele é um Deus presente, lembre-se disso, é um Deus que habita. É um Deus que habita, e eu não posso meter o louco, eu não posso ser hipócrita, eu não posso tentar passar uma imagem errada, eu não posso tentar parecer uma coisa que não é verdadeira. Se tem uma coisa que você e eu precisamos hoje, se tem algo que nós precisamos de verdade, gente, é do Espírito Santo.
A gente precisa do Espírito Santo, mas você está disposto? Você está disposto a se render, a abrir mão? Porque a gente às vezes não abre mão de nada. A gente quer do nosso jeito e vai continuar uma vida rasa, uma vida mediana. Eu não vou além porque eu não estou disposto. E a gente precisa disso, de uma rendição completa a Deus. Vamos ficar em pé. O que você precisa hoje não é de uma palavra de ajuda, de encorajamento, dizendo para você: seja forte, seja corajoso, você vai conseguir, faça isso. Não, você já ouve isso o tempo todo e você é isso, pode ter certeza. O que você precisa hoje é entender o que Deus está te chamando. É dizer: Deus, por algum tempo eu tenho ignorado o Espírito Santo. Eu sei que não dá para forçar. Eu sei que existe peso, talvez cansaço. O tempinho de hoje também traz uma nhaca em todo mundo. Dá uma vontade de comer logo e ir embora dormir, né? Aquela vontade que talvez que você está, a televisão está te chamando. Talvez alguns já até foram seduzidos por isso hoje. Existe uma série de coisas que impede, mas o que eu tenho que ter convicção é de que o que vai mudar a minha vida de fato é o Espírito Santo. A igreja não pode esquecer o Espírito Santo. De nada adianta a gente ter uma grande ortodoxia, um conhecimento, estudos, e a gente se preparar em tudo isso, mas não tiver vida. De nada adianta. De nada adianta, porque quando você ouve filósofos ateus, eles citam passagens bíblicas de frente para trás, de trás para frente. Tem uma série, quando eu vejo o Leandro Carnal falando, por exemplo, eu fico até triste. O cara conhece tanto de Bíblia, mas divorciado de vida. Conhece mais Bíblia do que a maioria dos crentes, falando bem a verdade. Mas aquilo não mudou a vida dele. Aquilo não impactou a vida dele. Por isso que nós precisamos da presença de Deus, do Espírito Santo. É um Deus presente, é um Deus real agora, nessa noite aqui conosco. Baixa um pouco a luz para a gente poder orar. Isso. Eu quero te convidar. Eu quero chamar algumas pessoas também, chaves para a gente poder orar agora. Nós lemos que em Atos 2, todos foram cheios do Espírito Santo. Uma coisa foi que aconteceu: eles foram cheios do Espírito Santo. Após serem cheios com o Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Eu não quero só prometer para você falar em outras línguas hoje, não. O que eu quero dizer é que é uma promessa a você, e a Bíblia diz isso, que é para todos serem cheios do Espírito Santo. Porque encher do Espírito Santo não é só uma promessa de uma graça que eu recebo como um favor, como uma cura, por exemplo. Não, ser cheio do Espírito Santo é uma responsabilidade da igreja. Paulo diz: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Ou seja, eu também me encho do Espírito. Existe uma ação sobrenatural de Deus, que na salvação, na conversão, aconteceu na sua vida. O Espírito Santo veio sobre você para te dar capacitação de viver uma nova vida. Mas também diz que você pode buscar, que você pode desejar, perseverando, desejando mais dele, almejando uma segunda experiência, chamada batismo com o Espírito Santo. E essa experiência te leva a ser tão cheio, que você pode começar a falar em outras línguas, a profetizar, a engrandecer a Deus, de uma forma poderosa. Mas agora a pergunta é: você deseja isso avidamente? Você quer isso com todo o seu coração? Se você quer, se você deseja, de uma forma que eu disse, sem agora hipocrisia, sem mentira, vem aqui à frente, para que você permita alguém orar com você, e nós orarmos juntos. Se você fala: eu quero mais, eu quero conhecer, eu preciso do Espírito Santo, eu quero experiências com Deus, eu não quero caminhar por mim mesmo, eu não quero caminhar com as minhas forças, eu não quero caminhar com as minhas limitações, vem aqui rapidamente para a gente orar por você. Vem aqui, nós vamos orar agora. Em nome de Jesus, não tenha medo. Não fique pensando, tira os tabus, os preconceitos, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim. Não, gente, a gente precisa parar com isso. Eu quero. E se você quer de verdade, vem aqui para nós orar, para a gente começar a quebrar. A primeira coisa, a vergonha. Primeira coisa, o medo, a insegurança, a timidez. Em nome de Jesus, eu vou pedir para que o Bruno, para que a Aline e a Rafaela comece a impor as mãos sobre cada um de vocês que estão aqui, que vocês possam vir orando, ministrando, enquanto nós oramos, e depois os irmãos já vão entrar com louvor, em nome de Jesus. Tira o medo agora. Não é mérito. O Espírito Santo não é mérito de ninguém. Eu recebi uma frase hoje quando eu entrei, diz assim: precisamos ser vasos transparentes.
Porque vasos transparentes não tomam glória para si, mas revelam aquilo que está dentro deles. Uma frase do John Bevere, exatamente isso. Você tem o Espírito Santo em sua vida. Então agora tira o foco de você, tira o medo, tira a condenação, as vozes que pode dizer, eu já fui tantas vezes, nunca recebi. A ideia não é que você apenas fale em línguas hoje, eu não quero nem te deixar preocupado com isso. A ideia é que você seja cheio, pois essa é uma promessa real e bíblica e certa. E cheio do Espírito Santo você vai começar a fluir daquilo que Deus tem. Mas, tem mais, a experiência cristã ela não é uma única experiência, é sempre tem uma experiência nova. Sempre há uma experiência nova, sempre há um mover novo de Deus sobre a vida daqueles que creem. O Espírito Santo se movia lá no começo. O Espírito Santo veio sobre Bezaleel. O Espírito Santo veio sobre Sansão, lhe dava força. O Espírito Santo veio em Ramá sobre os profetas, e todos eles profetizavam. O Espírito Santo diz que não é por força nem por violência, mas é pela ação dele. Jesus disse que é melhor que o Espírito Santo venha. E sobre Maria veio, ela gerou. E sobre nós também tem uma promessa de descer o Espírito Santo e vir poder. Há uma promessa para a igreja. Ela aconteceu em Atos 2, em Atos 8, em Atos 10, em Atos 19, ela acontece, pois ela é real. Senhor Deus, eu oro nesse momento, ó Deus, em rendição a Ti. Nós não podemos manipular, Senhor, o Senhor não é uma magia que nós manipulamos, o Senhor não é um encanto que nós manipulamos na esfera mística e distribuímos. Não, o Senhor não é isso. O Senhor, ó Deus, não é uma energia, Senhor, de videogame que vai enchendo o power e de repente a gente joga esse poderzinho. Não, o Senhor não é nada disso. O Senhor é uma pessoa. Espírito Santo, Tu és uma pessoa. E às vezes nós queremos manipulá-lo e usá-lo como queremos. Nos perdoe se houver qualquer intenção como essa. Mas o Senhor não é uma força para a gente brincar. O Senhor não é uma fumaça que a gente manipula do nosso jeito, como queremos. O Senhor não é uma invocação que fazemos em volta de uma fogueira, com os mantras, com chales e com charutos. O Senhor não é um poder que nós precisamos beber álcool, precisamos beber pinga para poder ter uma incorporação e receber um espírito. Não. Nós não precisamos de o atabaque certo para manifestar. Não, a igreja não é isso. E o Senhor não tem nada a ver com isso. Isso é obra do engano. O Senhor é uma pessoa amorosa. És um Deus relacional. És um Deus presente que um dia se manifestou em minha vida e na vida de tantos irmãos aqui, que se manifestou por meio, Senhor, de Jesus Cristo, e trouxe, e Jesus cheio do Espírito Santo operava milagres, operava sinais. E o próprio apóstolo Pedro diz: pois Deus o encheu do Espírito Santo, ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou pregando, fazendo bem e curando a todos e libertando a todos os oprimidos do diabo. Senhor, o Senhor é uma pessoa. Espírito de Deus, Tu és uma pessoa. E nós precisamos trazer de volta o Deus perdido, o Deus esquecido da igreja. A igreja não é entretenimento, a igreja não é show, a igreja não é palco e plateia. A igreja é o corpo do Deus vivo. Por isso clamamos a Ti, Espírito Santo. Vem sobre nós, não nos deixa fazer dos cultos entretenimento, mas fazer do culto manifestação da Tua glória, do Teu poder agora, sobre todos que estão aqui à frente, que desejam algo mais, que desejam experiências mais profundas, em nome de Jesus Cristo, possam receber o renovo. Espírito Santo, flui agora, traz vida, Senhor, traz vida, aonde está deserto, aonde é um caos, aonde está vazio, aonde está sem forma, possa vir agora vida, pela palavra. Senhor, eu creio que o Teu Espírito já está se movendo, o Espírito já se move, assim como o Espírito Santo se movia sobre a face das trevas. Começa a se mover, Senhor, para a glória de Cristo, começa a se mover, e pela palavra vai sendo liberada vida, fogo do Espírito, fogo do alto, fogo do Espírito, incendiando vidas, incendiando corações, incendiando histórias hoje aqui, em nome de Jesus, nós oramos agora. Vem, Espírito, és bem-vindo, Senhor, és bem-vindo.
buscar-me-eis e me acharei.